Bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior nós falamos, né, do ângulo de repouso e aqui eu trago o exemplo de desenvolvimento de formulações que nós fizemos, né, com extratos hidroalcoólicos de Lipia alba, né, secos por spray drying. E aqui, né, 9 formulações que a gente foi trabalhando até chegar nas melhores condições dos extratos, dos recipientes. E aqui a gente tem, né, a proporção que a gente foi variando. Então a gente viu no slide da aula anterior que foi selecionado, né, o amido, a lactose anidra, todos esses recipientes para a formulação dos comprimidos. E o que a gente foi aqui, né, alterando foram essas proporções até chegar numa melhor formulação. Então a gente fez o ângulo de repouso de cada um desses recipientes. Bem, além da questão, né, da fluidez desse pó, que o ângulo de repouso avalia, outro parâmetro que é muito importante é a granulometria, ou seja, o tamanho de partícula desses pós. Até porque a gente tem uma uniformidade na formulação. Então imagine eu ter uma mistura de pós com diferentes tamanhos, eu vou ter uma dificuldade o quê? De uniformizar, principalmente porque esses pós vão ter diferentes densidades, diferentes formatos, né? Uns esféricos, outros sólidos amorfos, e isso pode comprometer o quê? Pode comprometer a uniformidade da minha formulação. Então, vou dar assim um exemplo bem assim grosseiro para vocês tentarem imaginar. Se eu pegar, por exemplo, um balde de brita e um balde de areia e misturar, eu vou ter uma mistura homogênea? Provavelmente não, porque a areia tem uma granulometria muito menor do que a brita. Então, muitas vezes a gente precisa fazer com que esses pós que a gente tira na formulação, que tem diferentes granulometrias, a gente precisa deixá-los todos numa granulometria mais próxima possível, para que a minha formulação tenha uniformidade, tá? Então, por isso que antes de você, né, começar a iniciar a formulação, é importante você determinar a granulometria do seu pó, para você fazer esse estudo da sua formulação. Então, o tamanho, né, a forma, né, a uniformidade de partícula, né, as propriedades de fluxo, então várias coisas vão interferir ali no momento, né, da eficiência da mistura de pós, no enchimento das máquinas e no grau também de compactação. Então a granulometria de partículas sólidas ela é fundamental na produção farmacêutica. Então normalmente a gente, né, existem esses equipamentos, né, que são os granulômetros, e a gente coloca o quê? Peneiras de diferentes malhas. E aqui no aparelho a gente tem como ajustar essa agitação, então ela tem que ser padronizada, tá? Então a partir disso a gente consegue ter uma classificação dessa questão dos pós, de pós muito finos até pós muito grossos. Claro que o granulômetro ele não é utilizado só na área farmacêutica, ele é utilizado também na área, principalmente, pessoal que trabalha com geologia, com solos e etc., né? E também na área de alimentos, né? Então essa questão do tamanho dos grãos, ela é importante em várias áreas do conhecimento. Por isso que o exemplo do vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu não achei um vídeo legal mostrando pós-farmacêuticos, mas o princípio é o mesmo, né? O que importa é que a gente entenda que a técnica, a gente também tem lá no laboratório o equipamento e provavelmente vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com granulômetro na disciplina de tecnologia farmacêutica. Bem, então, a gente tem o que? Normalmente conjuntos de peneiras com diferentes aberturas de malhas, que a gente chama de mesh. Então aqui também tem essa outra nomenclatura, Tyler também, né, que às vezes você pode encontrar, e aqui a equivalência dela em mesh, ou seja, aqui é o tamanho em milímetros da malha, né, a abertura da malha. Então aqui você tem essa de 2 milímetros, que são as peneiras com as malhas mais maiores, né, até peneiras aqui de 20 micrômetros, então de uma malha muito pequena. Então você coloca uma quantidade do pó, né, começando ali pela malha, né, mais grossa, né, com a maior abertura, e aí você vai diminuindo, né, esses tamanhos desse conjunto até você ver onde é que seu pó vai parar, até onde ele consegue atravessar, e aí você consegue determinar essa granulometria, fazer uma estimativa. Então, na farmacopeia brasileira, ele recomenda, né, que normalmente se utiliza para pós semi-finos a grossos, 25 até 100 gramas do pó que você vai pesar, e para pós finos ou finíssimos, no máximo 25 gramas. Então, o procedimento, você vai colocar a quantidade que está especificado na monografia, e também o tamiz, ele vai especificar qual é a malha, quanto em mesh que você tem que usar.
E aí você pode, né, agitar em movimentos horizontais, né, e verticais por 20 minutos com o uso, né, preferência de um granulômetro. Isso na mão realmente é muito difícil você padronizar essa intensidade da vibração. E aí no final você vai pesar o que ficou em cada malha, né? Então quantos gramas do seu pó ficou distribuído em cada malha. Então eu vou mostrar aqui esse vídeo do YouTube, não é de medicamentos, né? Não é de pós farmacêuticos, mas dá para ele é bem didático para vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. Internet, por favor, colabora. Então vamos. O primeiro passo para a realização da análise granulométrica é escolher quais as peneiras você vai utilizar. A escolha é feita, geralmente, a partir de uma análise qualitativa da sua amostra, escalando as peneiras de acordo com os tamanhos máximos e mínimos das partículas. Para a verificação da escolha das malhas das peneiras, é interessante realizar uma análise a partir da equação que determina o limite de massa por peneira. Essa equação utiliza parâmetros importantes como densidade do sólido, abertura da peneira, diâmetro total e número de camadas. Nesse vídeo, analisamos uma amostra de minério chamada de granulado, um dos produtos finais que vão para o autoforno. Dessa forma, primeiro deve-se pegar o prato, o qual será o fundo da sua montagem de peneiras, e em seguida fazer a montagem da menor abertura para a maior. Antes de colocar a amostra no conjunto de peneiras, elas devem ser pesadas separadamente, com o objetivo de calcular qual a massa de minério ficou de fato retida em cada malha depois do peneiramento. É importante também pesar a massa total da amostra para cálculos posteriores. O próximo passo é, então, transferir a amostra para o nosso conjunto de peneiras. Em seguida, as peneiras são transferidas para uma plataforma vibratória e são feitos ajustes nas hastes e na tampa, para que o conjunto não sofra nenhum deslocamento durante o peneiramento. É importante conferir se tudo está bem preso para garantir a estabilidade do suporte. O tempo de vibração é ajustado na base da plataforma e deve-se apertar o botão verde para início. Esse tempo pode ser determinado com maior precisão analisando-se características da amostra peneirada. No entanto, é uma boa aproximação utilizar 20 minutos como tempo padrão. Passados os 20 minutos, desliga-se a plataforma e a desmontagem é feita para então pesar o conteúdo de cada peneira. Com os valores pesados, é possível determinar a porcentagem de massa da amostra inicial retida em cada peneira, e assim calcular a distribuição granulométrica. Terminado o experimento, não se esqueça de limpar bem as peneiras e colocá-las nas prateleiras corretas. Bem legal esse vídeo, né? Produzido pelos alunos. Bem, então aqui a gente, né, viu, mostrando, né, não, obviamente não foi com pó farmacêutico, mas bem didático, né, como realiza esse experimento. Aqui, né, os exemplos só, eu nunca acho de pó farmacêutico, gente. Aqui, acho que se eu não me engano é milho, se eu não me engano nessa figura, né, ele mostra aqui a classificação dos pós. Então pó grossos, né, ele vai passar no tamiz da malha de 1,70 milímetros, mas retém 40% desse peso inicial aí na malha de 0,355 milímetros. Os pós que são classificados como moderadamente grossos passa no tamiz de 0,35,
mas retém aí em torno de 40% no de 0,50 milímetros. Pó semifino passa no de 0,70, mas retém 40% no de 0,18. Pó fino passa na malha de 0,18 milímetros e finíssimos passa na malha de 0,125. Então aqui é uma classificação para a gente ter uma ideia, né, de como classificar um pó, tá? Bem, aí na próxima aula nós vamos entrar na determinação de peso médio.